Certeza, se você é brasileiro, você já ouviu alguma vez na sua vida um esquema de corrupção. Seja ele lava-jato ou algum esquema aí na sua cidade, mas com certeza você já ouviu falar sobre a corrupção. E sempre assim, do norte até o sul, vem tendo corrupção no Brasil. Mas dessa vez, um dos estados assim um pouco inesperados teve aí uma grande alta e uma grande surpresa em meio à corrupção. E parece que tem envolvimento com o próprio Jair Bolsonaro. E será que isso aí tá certo? Vamos lá, que tem muita coisa pra gente ver aqui hoje. Além disso também, parece que não somente a direita, mas a esquerda também tem problemas aí com a justiça e corrupção. E é outra coisa que a gente vai ver aqui nesse vídeo, eu vou trazer pra vocês. Então já fica bem ligado aí que hoje o vídeo tá cheio de informações rápidas, simples e fáceis pra vocês poderem entender. E qualquer dúvida, coloque nos comentários aí que a gente traz outro vídeo explicando pra vocês. Vamos lá. Santa Catarina, um dos estados mais famosos aí quando se fala, né, de chimarrão, quando se fala de turismo, é Santa Catarina. Um dos territórios mais ricos aí, né, que a gente vê de beleza que tem no Brasil. Não somente ele, mas assim, uma beleza diferenciada, né? E também, por outro lado, agora está sendo alvo de corrupção, né? Vamos lá. Onde 18 prefeitos foram presos. E a maioria deles aí foram presos pelos partidos que são de direita, tá? Então, o que acontece? Todo mundo ficou surpreso com isso, porque a direita vem com o lema de combater a corrupção. E do nada, 18 prefeitos foram presos por corrupção com o lema de combater a corrupção. Foi um pouco controverso. E tudo isso em menos aí, pouco mais, na verdade, de um ano. Então vamos entender o que está acontecendo. Esses prefeitos, a maioria deles, gente, generalizando, eles faziam parte de um esquema de integração dessa corrupção, onde aí era tratado principalmente na parte de serviços de limpezas urbanos. Então já viu aquele esquema de tipo assim, vou pagar mais caro e um pouco volta pro meu bolso? Exatamente o que esses prefeitos faziam, tá? Então vamos lá. O principal deles que a gente vai trazer aqui hoje é o próprio Douglas e o Ari, tá? O Ari é um prefeito ele é prefeito de Ponta Alta do Norte, tá? Que tá lá no oeste de Santa Catarina. Então, resumindo, é uma cidadezinha muito bonitinha se você olhar no Google e fica lá assim bem pros cantos de Santa Catarina, tá? Ele foi preso nessa sexta-feira agora, no dia 26, durante uma operação feita pelo Ministério Público, tá? Que investia corrupção, né? Propriamente investigava também fraudes e licitações. E claramente ele estava envolvido no meio para ser preso, tá, gente? Contando com ele, a Santa Catarina ficou com um dos praticamente maiores estados aí, com prisões de prefeitos em menos de um ano, né, gente? E somente em 2 meses aí, né, praticamente foram já 2 prefeitos agora nesse último mês, tá? E até o montante, então, com a prisão do Ari, que foi o último, são 18 prefeitos que foram contados. Mas aí veio o pulo do gato, que todo mundo ficou aí bastante surpreso, né? E a esquerda meio que aproveitou e tacou pedra em cima, que foi que a maioria desses prefeitos que estavam sendo presos, eles eram ex-apoiadores do presidente, ex-presidente, né, Jair Bolsonaro. Mas assim, veio aquele lema de discussão da esquerda falando: olha, Bolsonaro está envolvido com corrupção, mas não era a direita que combatia a corrupção? Todos os políticos da direita são corruptos. Gente, não generalize, tá? Pelo amor de Deus, tá? Isso não garante nada. Vamos começar porque Santa Catarina é um dos estados que tem grande quantidade de gente aí que é de direita, que apoia as pautas conservadoras. Então, claramente, para qualquer político, usar o lema da direita é obviamente viável nessa situação. O lema de ocupação, o lema de religião, esses outros lemas aí que é considerados lemas de direitas, iam ser usados pelos políticos para serem eleitos, né? Praticamente assim, a grande maioria desses que eu acredito usaram esses lemas para serem eleitos. Grande parte deles também são demagogos, né? Porque assim, sei lá, falar de corrupção, que vai combater a corrupção e fazer corrupção é meio que assim, para mim, demagogia, tá, gente? É algo extremamente falta de caráter. Não é porque eles apoiavam o Bolsonaro que simplesmente o Bolsonaro tem a ver com isso, né? O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Também não é pelo fato deles terem os partidos parecidos, né? Ou então serem do mesmo partido que todo mundo é corrupto do partido, tá, gente? Essa é a minha opinião sobre o tema. Mas assim, bastante gente foram presas, né? Principalmente quando a gente viu aí os partidos que tiveram mais quantidade de pessoas presas, foram o MDB, que foi 5 pessoas presas, o PL com 4, o PP com 4, o PSD com 2, Patriotas com 1, Podemos com 1 e Republicanos com 1, tá? Como eu falei pra vocês, eles faziam parte de uma espécie
de limpeza urbana, assim, entre aspas, né? Que na verdade é uma operação mensageira feita por eles, lá na época de dezembro de 2022, tá? Onde foi descoberto, assim, um suposto esquema de corrupção que estava sendo contratados, né? Então, com um serviço de limpeza urbana, praticamente, em diversas cidades. Desses 18, todos eles faziam parte desse mesmo grupo, menos Douglas Elias Costa, de Barra Velha, que fica lá pro lado do litoral do norte de Santa Catarina, que foi preso por outro motivo. E o motivo mais surpreendente que vocês poderiam ser era por a construção de uma ponte na cidade, tá? Uma ponte que ia ser feita na cidade. Além disso, não foi somente ele, foram mais 2 secretários que foram presos. E claramente assim, a ponte custa um valor, eles falam que vão construir, né? E jogam um valor muito mais acima. E de repente aí, quando você vê, tem desvio de dinheiro e tem muito BO, que no caso é pelo que ele foi preso, né? Por corrupção. Então, ele é o único que não faz parte desse esquema aí de limpeza urbana, e sim por outros lados. E com certeza você aí deve estar curioso para saber qual que é essa lista de prefeitos presos, porque assim, 18 prefeitos é muita gente e é sempre bom ficar alerta aí com os nomes. Eu vou dar nomes para vocês aqui e o nome da cidade eu vou colocar embaixo aí praticamente da fotinho, tá? Gente, Auri Bagui, que foi o primeiro, Douglas Elia Costa, que foi o segundo preso aí nesse mês, os outros foram presos um pouco antes, tá? O Luiz Henrique Sabila, o Antônio Rodrigues também foi preso, o Antônio Seron foi preso, Vicente Correia Costa foi preso, Marlon Nuber foi preso, Juarez Pinticelli foi preso, Luiz Carlos Tamanini foi preso, Davidson de Souza foi preso, Armindo César Tassi foi preso, Antônio Pofo foi preso, Adilson Luiz Roski foi preso, Patrick Correia foi preso, Luiz de Souza foi preso, Luiz Antônio foi preso, Alfred César foi preso e Felipe Gold também foi preso. Todos eles aí de partidos de direita, né? Praticamente dizendo que apoiavam a pauta de anticorrupção, né? Demagogia pura que a gente vê praticamente nessas situações. Mas por outro lado, tem gente criticando a direita, mas parece que a esquerda também não tá longe aí de ser uma santinha. Por outro lado, parece que a panela tá quente também pro lado de Rui Costas, né? Meio que assim, na época que ele era aí, então, gestor da Bahia, teve alguns esquemas voltados ao lado aí de corrupção, tá? Sendo investigados pela MPF, tá? Que tá investigando essa corrupção de contratos na gestão de Rui Costa na Bahia, tá? A divisão de combate de corrupção da MPF ela acabou abrindo então um requerimento de inquérito para as investigações em superfaturamento em contratos do governo da Bahia, onde é atualmente comandado, né, pelo petista Jerônimo Rodrigues. No caso, as investigações que estavam lá em 2018, elas estavam mirando um negócio firmado, tá, gente? Na gestão de Rui Costa. Atualmente ele está sendo meio que o ministro da Casa Civil do governo Lula, mas naquela época não era. No meio disso aí tudo, o que mais surpreende é que envolve a alocação de scanners corporais para utilização, né, em unidades prisionais do Estado, tá, gente? O contrato que era firmado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia com a empresa VMI Sistemas de Segurança foi meio que aí que rolou tudo isso. Segundo aí própria PMF, né, a PF, própria MPF, né, no caso, considera então o teor da notícia de fato em meio que uma epígrafe, né, que se a gente for olhar assim, né, sendo feita aí uma espécie de apuração do superfaturamento, que há fatos narrados podem indicar em tese a prática de atos de improbidade administrativa, resultando aí ao próprio inquérito civil, né, para fatos apurados segundo a própria MPF. No caso, improbidade administrativa, se você souber, tem aí a própria perda, né, de direitos políticos, né? Então, muita coisa é ruim quando se fala de improbidade administrativa, né? E se tem envolvimento nisso, com certeza algo de errado tá rolando. Mas sim, não é como se isso fosse a única coisa de errado que tivesse rolado já com o próprio Rui Costa. Porque, gente, olha aqui a matéria que eu vou trazer para vocês. Ele já estava sendo aí, né, feitas investigações contra o Rui Costa
antigamente. E o próprio ministro Barroso passou essas investigações para a Justiça da Bahia, né? O próprio ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, então o Roberto Barroso, ele meio que enviou para a Justiça Federal da Bahia esse inquérito de apuração de supostos crimes na compra de respiradores, tá, gente? Lembra na época da pandemia que tava rolando aquele caos todo e que tinha vários governadores, vários prefeitos, vários políticos que estavam causando um caos imenso quando se fala de respiradores, tendo corrupção, uma porrada de coisa. Parece que o Rui Costa está envolvido no meio disso. Que caso aí, né, a justiça está guardando uma espécie de segredo sobre isso. O inquérito ele meio que chegou na Suprema Corte depois de ser enviado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, quanto à investigação aberta aí a Rui Costas para governador da Bahia e presidente de consórcios, tá, gente? Mas o que rolou sobre isso? Em 2020, esse inquérito apura que houve a irregularidade na compra de 300 respiradores de uma empresa chamada Ampicare, que no caso aí, né, propriamente durante essa fase, né, da pandemia do Covid-19, como eu disse para vocês, os equipamentos estavam custando o valor de 49,5 milhões que foram gastos. Mas, assim, gastou esse dinheiro, mas nunca foi entregue, gente. Nunca teve, assim, esses respiradores chegaram realmente a serem usados. Nunca foi, não deu parecer sobre nada, né? E como muita gente estava usando naquela época, né, para acelerar o processo, porque era um caso de urgência, né, calamidade pública, que todo mundo precisava de aquilo com emergência, as compras foram feitas, então, sem a licitação. Então, uma espécie de não comprovante, se a gente for olhar assim. Então, praticamente assim, muita coisa passou durante esse processo. E esse próprio inquérito feito pelo contra o Rui Costa foi meio que jogado ali um pouco de lado, praticamente, se você for olhar. E essa matéria que eu tô trazendo para vocês foi do ano passado, então resumindo, até hoje não vi mais ninguém falando sobre isso. Foi meio que assim uma espécie de arquivação sobre os fatos, né, gente? Mas é isso que temos aqui no Brasil. Tanto um lado da direita quanto da esquerda, quando se trata de corrupção, quando se trata de desvio de dinheiro, quando se trata de algo que a gente sabe que é errado, não tem que se passar pano. Devemos olhar assim a situação e falar: olha, se realmente está certo, a gente vai e apoia. Mas se não está certo, não merece apoio não, de qualquer forma, tá? Bem, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo certinho. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Logo, logo a gente volta aqui com mais vídeos.